Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadores de novo. Seja muito bem-vinda se essa é a sua primeira vez aqui no canal. Eu sou a Estefânia, mestre em cocriação e abundância, e através da ótica do desenho humano, toda terça eu trago leituras canalizadas pra gente conversar, ver onde é que a gente tá, né, em que página que estamos, como é que tá aí o campo do coletivo, né? E vamos lá então, né? Vamos lá para as leituras dessa semana. Eu senti que essa semana trazia sobre leveza. O tema, né, que estava me chamando era leveza. Como tornar tudo mais leve, né? Os nossos processos que a gente está vivendo, alguma coisa que está aí meio complexa, né? Como é que a gente olha para isso? O que a gente precisa ver que às vezes a gente não está enxergando, né? Então eu tenho aqui a Rainha de Copas, 7 de Paus e a carta da Temperança. Borboleta, em resumo, você ainda se julga muito pelos seus erros do passado ou pelas coisas os quais você acha que foram erros, tá? Porque às vezes nem necessariamente foi algum erro, mas dentro de você foi um erro, foi uma escolha que não foi boa e que te machucou e etc. E aí, a vida tá te pedindo mais gentileza consigo mesma, sabe? E te falando que assim, não tem ninguém te enfiando o dedo na tua cara, falando o que você fez ou deixou de fazer. Se tem alguém, é porque você tá fazendo isso com você mesma. Mas perceba se realmente tem alguém ali falando, ó, você errou, você fez isso, você fez aquilo, etc. Porque, olha, dificilmente, a maioria dos casos, a gente não vai ter ninguém fazendo isso com a gente. Pelo menos não em voz alta. Mas você tá fazendo isso com você mesma ainda. E assim, a gente precisa se segurar, sabe? Dar a mão uma pra outra, tá junta. E a gente começa a fazer isso pelos outros quando a gente faz por nós mesmas, né? A espiritualidade mesmo que nos guia, que nos protege diariamente, eles vêm muito desse lugar. E olha que sincrônico, né? Eu faço parte de uma comunidade que se chama Comunidade Quântica, né? Onde eu tenho a sustentação energética para minha empresa, né? E aí lá, a Rafa, né, que é a nossa mentora, ela justamente trouxe essa semana uma canalização que tem a ver com a nossa energia sacral, e manifestadoras não têm energia sacral, né? Não tem esse centro definido, falando justamente isso, que a espiritualidade não tá ali apontando os dedos na nossa cara, sabe? A espiritualidade não tá ali nos julgando o dia inteiro de tudo que a gente faz ou deixa de fazer. A maior parte disso vem de nós mesmos, né? Do nosso eu terreno, que fica se julgando. Enquanto isso, os espíritos estão tudo querendo que a gente dê uma relaxada e que a gente solte um pouco as amarras que a gente mesmo se coloca, sabe? Eu não lembro agora. Agora eu lembrei. Foi numa live causa, lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, segue lá pra você ver. Uma vez por mês, mais ou menos, eu trago uma live que eu chamo de live causa. E essa semana eu trouxe uma live causa que se chama Eu Mudei de Ideia. E aí eu tava falando nessa live causa sobre o peso que a gente se coloca de ser a mesma, sabe? Sempre. Ter sempre a mesma opinião, a mesma ideia, etc. Tipo, eu não posso mudar o caminho. Se eu decidir que eu vou fazer isso, parece que eu tenho que fazer.
E aí, se eu não faço, parece que eu tô dando para trás, que eu não tenho compromisso e etc. E não é verdade. Às vezes, o nosso coração tá pedindo pra gente seguir um caminho diferente agora, né? Não é falta de compromisso. Falta de compromisso é uma coisa, né? E eu sinto que se eu tô falando com você, você é a borboleta que se responsabiliza. O que eu sinto aqui é desse lugar de rigidez, vamos dizer assim, tá? Por conta desses sentimentos de culpa, de vergonha e tudo mais. E aí o campo tá pedindo para você ouvir mais o seu coração, sabe? Seu coração tá aqui falando com você qual que é o próximo destino, o que que ele quer, qual que é o próximo passo, mas você tá nesse lugar do erro, né? E se eu errar de novo? Né? Ou então, e se eu não acertar? Só que na verdade, às vezes a gente precisa entrar num lugar para saber se faz sentido ou não. Então, assim, e o que eu comentei também na live Caos hoje é que a gente precisa mudar de ideia para saber que não era aquilo, para acertar o caminho. Então, assim, mudar de ideia é um mecanismo, uma ferramenta que Deus nos deu pra gente ir cada vez para lugares que nos expandem mais. Fazer coisas que nos expandem mais e acessar mais abundância, acessar mais prosperidade, é muito desse lugar, né? E cuidado com as autolimitações que você coloca também, borboleta. Tem borboleta que tipo, ai, mas tem isso que me impede, isso. Será mesmo que tem tudo isso que tá te impedindo de fazer o que você quer? Né? Eu acho que não. Acho que não, borboleta. Eu sinto que não. Tá certo? Então é isso. Espero aí que faça bastante sentido pra você, que te ajude de alguma forma, tá bom? E se quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sempre deixo aqui abaixo o meu site com todos os detalhes, tá bom? Pra gente falar muito fora daqui também. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.